A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Como que vocês passaram? Estão todos muito fortes, animados? Lembrando que amanhã nós temos um dia especial, que é o nosso dia de jejum, que é o nosso dia de encontro, para nós tirarmos dúvidas, né? E hoje eu tenho um pedido especial para você que está em dia com seu propósito. Eu quero te pedir para você ajudar aqueles que não estão em dia. Que jeito, Mir? Eu quero pedir para que você deixe nos comentários desse vídeo a sua experiência, como que tem sido, as suas vitórias, como que tem sido, a sua perseverança, a sua luta, a sua batalha, como que você tem vencido para continuar firme e em dia com o propósito. Eu preciso da sua ajuda neste dia de hoje. Amém? Você que está em dia com seu propósito, faça um comentário, deixa aí no vídeo para mim. É muito importante que vocês me ajudem nessa questão. Eu vou explicar por quê. Nós, como todos os exércitos, nós enfrentamos um espírito que se chama espírito de desânimo, espírito de fracasso, espírito de miséria. Ele ataca aquelas pessoas mais sensíveis. Então, nós temos soldados que estão olhando para os obstáculos, estão olhando para as dificuldades, e aí fica ouvindo o outro que está falando que também está passando por isso, e junta os dois e desanimam. E nós que estamos perseverando fortes, em nome do Senhor Jesus, mas também com muita humildade no nosso coração, nós vamos ajudar aqueles que estão desanimados para que eles não se desanimem. Por exemplo, eu quero deixar uma palavra para eles. Se você se atrasou, se você está, por exemplo, lá no dia 6 e nós estamos aqui no dia 14, aí pensar, nem adianta mais. Ah, não, vou deixar aqui o dia 6, já vou pular para o 14, depois eu volto e faço. Não faça isso. Mesmo que você chegue depois, vamos imaginar que nós todo mundo terminamos e você ainda não terminou, vai demorar aí alguns dias para terminar. Não tem problema, faça. O importante, meus amados, é que vocês façam na sequência. Essa sequência, ela é importante. E você fazer um por dia só, não faça 2 ou 3 ou 4. A não ser que você tenha, que você tenha perdido um dia e precisa de fazer para recuperar, e tudo bem. Faz com mais esforço, mas se você está vários dias atrasados, continua fazendo um por dia. Por quê? É muito importante que você leia, você que tem o livro, não precisa de ouvir eu lendo, ouça só a ministração. A gente deixa tudo marcadinho para você na descrição do vídeo, você já pode pegar a ministração direto. Ouça a ministração e faça os exercícios. Fazer os exercícios é de suma importância e fazer da forma que eu estou pedindo ali. Por quê? Porque é tudo orado, jejuado e buscado para a sua necessidade. Amém? Então, gente, é importantíssimo. Você que está em dia, me ajude hoje. Eu preciso da sua ajuda hoje. Entra nesse vídeo, deixa uma mensagem de incentivo, de força, de coragem para suas companheiras, seus companheiros. Fala, pessoal, vale a pena. Eu estou passando por isso, 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 mas eu não desisto, não vou decidir, não desistir. Ah, pessoal, eu estou levantando na madrugada para dar conta. Eu estou fazendo o propósito firme. Por quê? Eu me dispus, então eu vou manter firme até o final. Coloca aí o seu comentário. Eu, Meir, por exemplo, eu levanto às 4 horas da manhã para conseguir que vocês tenham o vídeo todos os dias, para não deixar aqueles que estão perseverantes na mão. Então, vamos nos unir para que ninguém fique para trás. Aqueles que estão para trás, eles não pararem. E aqueles que por eventualidade tiverem parado, recomeçar. Então, eu preciso que você ore, depois de você orar, escreva um texto
e deixe para mim nos comentários. Hoje é muito importante essa sua ajuda, amém? Então vamos à leitura do nosso dia de hoje, que é o dia 14. Vamos lá. Quando Deus parece distante, ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8:17. Deus é real. Não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Quando ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E aí? É nesse momento que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus, como a noite escura da alma. Henry Nouwen chama-os de o ministério da ausência. Por sua vez, a W. Tozer denomina-os o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmo 10:1. Por que te esqueces de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Salmo 22:1. Por que me abandonaste? Salmo 43:2. Ver também Salmo 44:23, 74:11, 88:14 e 89:49. É óbvio que Deus não abandona realmente a Davi. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Veja Deuteronômio 31:8, Salmo 37:28, João 14:16, 18, Hebreus 13:5. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Ver Isaías 45:15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido da nossa vida em pleno combate. Freud McCloud descreve o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejuma e nada ainda. Então, começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias, semanas, meses?
Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: Qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, ou geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. No momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: Vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó 23, do 8 ao 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Salmo 51, Jeremias 2:32, Efésios 4:29 e 30, 1 Coríntios 8:12, 1 Tessalonicenses 5:19, Tiago 4:4. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus, em geral, afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé. E frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para você, tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto no que sente. Fé não é sentimento. Não é a fé, não é o sentimento, é a fé que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócio, saúde, todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei.
O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 21. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7:11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó 29:4. Deus pode lidar com suas incertezas, com sua raiva, com seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei. Estou completamente arruinado. Salmo 116, 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitiria expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que eu estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse V. Raymond Edman: Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para adorá-lo. Ele é bom e amoroso, Jó 10, 12. Ele é todo-poderoso, Jó 37, 5, 23, 42, 2. Ele repara em cada detalhe da minha vida, Jó 23, 10, 31, 4. Ele está no controle, Jó 23, 10, 31, 4. Ele tem um plano para a minha vida, Jó 23, 14. Ele vai me salvar, Jó 19, 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas, as circunstâncias. Elas não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte ao meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13, 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando de maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado,
espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo e justifica nunca mais se perguntar por que motivo devemos ser gratos. Aleluia! Que texto poderoso, meu Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Amém? Essa é a nossa leitura de hoje e vamos passar para a ministração em nome do Senhor Jesus. Amadurecimento espiritual. Você busca sinceramente crescer na fé? Que tipo de alimento você tem dado ao seu espírito? Quem você tem alimentado mais? O seu corpo, a sua alma ou o seu espírito? Quando você alimenta o seu corpo, você alimenta com comida, por exemplo, como arroz, feijão, legumes. Essas comidas, elas alimentam o corpo. A alma é alimentada pelas emoções, pelo querer. A alma é a mais atingida pela nossa natureza humana. Então, a alma tem a ver com a nossa mente, com a nossa vontade. Então, o que que eu alimento a minha alma? De que tipo de sentimento, de que tipo de pensamento está entrando dentro da minha alma? Pensamentos de força, de coragem, de fé ou de desânimo, de fracasso, de humilhação? Que tipo de pensamento? E o espírito, de que o espírito se alimenta? O espírito se alimenta de Deus, da palavra de Deus, da fé, da alegria, da bondade, da longanimidade, de todos os frutos e dons que o Espírito Santo nos dá, porque é o Espírito Santo que alinha o nosso espírito a Deus. Então, quando o Espírito Santo nos enche, nosso espírito, ele é alimentado. Passar tempo na presença de Deus, jejuar, orar, estudar a palavra, tudo isso alimenta o meu espírito. Ter comunhão com os meus irmãos, tudo isso alimenta o meu espírito. Muito bem? Então hoje nós não vamos falar de corpo, alma e espírito. Nós vamos falar de maturidade.
Nós vamos falar de silêncio de Deus. E nós vamos entender se nós somos maduros ou não para ouvir o silêncio de Deus. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a nossa comida. Que tipo de comida nós estamos dando para o nosso espírito? Nós estamos dando leitinho ou nós estamos dando comida sólida? Que tipo de alimento? Porque hoje nós vamos falar do espírito. Um outro dia nós podemos falar de corpo e alma, mas hoje nós vamos frisar o espírito. Então, que tipo de alimento? Lá em 1 Coríntios 3:2, Paulo diz assim: Eu lhes dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam ainda em condição de recebê-lo. Então, ainda eram bebês, eles ainda recebiam leitinho. Hebreus 5:13. Qualquer que ainda se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Então, o leitinho espiritual são para crianças. A comida sólida são para pessoas maduras espiritualmente. Nós estamos falando espiritualmente. O leite, gente, ele representa a base, os fundamentos da fé, que são essenciais, mas eles são iniciais. Então, sem esse leitinho do início, a gente não nasce de novo. Mas eu preciso nascer de novo, eu preciso crescer, me tornar maduro espiritual. Eu não posso ficar ali criancinha o resto da vida. Então, quais são essas bases e fundamentos que nós chamamos de leite espiritual? Por exemplo, quando eu compreendo que Jesus morreu por mim na cruz, que Deus me ama, que eu sou pecador, preciso de me arrepender. A salvação, que ela não é por obras, mas ela é pela graça de Jesus. Quando eu entendo que Jesus ressuscitou, que ele é um com o Pai, essas são as bases. Crê no Senhor Jesus, seja batizado, será salvo tu e a tua casa. Arrependa-se para a remissão dos seus pecados, seja batizado para a remissão dos seus pecados, confesse Jesus. Essa é a base daquele que crê no Senhor Jesus e que é feito filho de Deus. Mas o filho de Deus tem que crescer. Quando a gente passa pelo novo nascimento, nós somos criancinhas. A pessoa que acaba de aceitar Jesus, ele precisa de cuidados. Ele não pode só aceitou Jesus e a pessoa larga ele para lá, ele vai se perder. Então, aquele que acabou de aceitar Jesus, acabou de passar pelo novo nascimento, o Espírito Santo agiu no coração, na mente dele, o transformou e o restaurou o espírito dele. Então, ele é um bebezinho. Ele precisa da nossa ajuda, precisa de você pegar na mãozinha dele, dar o leitinho para ele, ter muita paciência, muito cuidado para que ele crescer, né? Então é preciso sim esse alimento para começar, mas nós não podemos ficar nisso a vida inteira. A gente precisa começar a comer alimento sólido. Mas o que é o alimento sólido, Meir? É a nossa maturidade, é a profundidade, a responsabilidade. Por exemplo, Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pelo quê? Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aquele que está comendo alimento sólido, ele é aquele que pratica. Pelo praticar, ele aprende a discernir o bem e o mal. Ele recebe discernimento de espírito, ele recebe discernimento do que é correto, do que é errado. Então, é como uma criancinha. A criancinha não sabe se cuidar, não sabe se proteger, não sabe nada. Ele está no leitinho ali. Mas a partir que ele vai crescendo, o pai vai educando, vai corrigindo, vai orientando, e ele vai aprendendo o caminho que ele deve andar. Ele aprende a fugir de problemas, ele aprende a fugir de coisas ruins.
E aí ele vai se tornando um adulto, não é assim? Por isso que nós temos a palavra, porque a palavra vai nos ensinando a exercitar aquilo que é bom, a praticar aquilo que é bom. Então, a comida sólida é o alimento, o ensino mais profundo que existe. Renúncias e obediências. Então, a comida sólida é o ensino mais profundo. Quando a gente recebe ensino profundo, quando lembra ali de Ezequiel, a água estava no calcanhar, depois andou mais, a água foi para o joelho, depois andou mais, a água foi mais aqui para cima, depois mais mergulhou em águas profundas. Então é isso, o crente que anda, que exercita, que persevera, que continua, ele vai amadurecendo. Amém? Olha, então o nosso alimento sólido é discernimento espiritual, viver pela fé e não por sentimentos. Então, o crente maduro, ele já ultrapassou os sentimentos. Ele não vive pelo sentimento, ele vive pela fé. Suportar provações com firmeza. Vem as lutas, vem a batalha, ele não desiste, ele suporta e insiste com Deus, submete-se a Deus e resiste ao mal. Amar quem nos fere. Então, o crente maduro, ele perdoa rápido. Ele ama aquele que o feriu, porque ele entende que há algo muito maior do que aquelas questões físicas. Que o inimigo não é a pessoa, é algo que está por trás. Então, ele já perdoa. Negar-se a si mesmo, ou seja, eu estou com vontade de dormir, ficar dormindo toda a vida, não quero mexer com isso, não quero estudar a Bíblia, não quero andar, não quero. E aí, quando a pessoa é madura, ela fala: não, não tem que querer o que não presta, tem que querer o que presta. Então, vai fazer o que é correto, vai estudar a Bíblia, vai jejuar, vai orar, vai levantar na madrugada, vai batalhar e vai vencer. Aí é um crente maduro. O crente infantil, ele fala: ai, não dou conta, eu já caí, desanimei, ai, eu tô sozinho, tô sozinha. E Senhor lá do lado e a pessoa falando que tá sozinho. O crente maduro, ele serve sem esperar aplausos. Por quê? Porque ele está servindo ao Senhor. Ele não está servindo para ser aplaudido, ele está servindo para Deus se agradar. O crente maduro, ele não se preocupa com a opinião de pessoas, ele se preocupa com a opinião do Senhor. Porque ele não está nesse mundo para agradar pessoas. Sempre vai ter aquela pessoa com opinião contrária. Sempre vai ter aquela pessoa que entra ali só para colocar defeito e para desanimar o pessoal. Então a gente não pode dar ouvidos para esse tipo de pessoa. Nosso ouvido tem que ser para aqueles que estão caminhando com Cristo, batalhando, sentindo dificuldade, uns pegando na mão do outro e ajudando a perseverar. Amém? O crente maduro é aquele que adora mesmo no vale. Ah, tá vindo problema para cima, tá vindo dor, tá vindo doença, tô passando terrível, tô passando uma vida de Jó aqui na minha casa. Nosso Deus, mas eu não vou desistir. Eu já vi várias pessoas falando isso lá na nossa comunidade. Aqui em casa, gente do céu, mas tá uma batalha. Meu marido parece que implicou, meu filho tá com isso, mas isso e isso. Mas eu não vou desistir, eu vou perseverar. É o crente maduro. Gente do céu, eu não consegui ouvir o áudio hoje todo, mas eu vou terminar aqui as minhas tarefas e vou, nem que seja na madrugada, terminar meu áudio e vou fazer o meu compromisso com Deus, porque comigo eu não vou deixar, porque meu Deus é digno de honra, de louvor, de glória e de eu me sacrificar até eu não suportar mais, porque Ele sempre vai me renovar quando Ele vê que eu estou caindo. Esse é o crente maduro, gente. Nós precisamos de decidir comer alimento sólido. Nós precisamos decidir. Lembra que a gente estudou?
Sobre onde nós estamos é onde nós decidimos estar com Deus? Onde a nossa amizade está é onde a gente decidiu estar com Deus. Então nós decidimos. O alimento dos que decidem crescer, sabe qual que é o grande alimento dos que decidem crescer? É dar frutos, é fazer a vontade do Pai. Esse é o grande alimento daqueles que decidem crescer. Eu não estou olhando para a circunstância. Eu estou olhando para Cristo, porque eu estou firmada em Cristo e em Cristo eu vou dar frutos, frutos que permanecem e frutos bons, saborosos. Olha, lá em 1 Coríntios 12, a gente vê lá frutos maravilhosos. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, discernimentos espirituais, variedade de línguas, interpretação de línguas. Gente, enquanto os dons do Espírito são ferramentas, olha, os dons são ferramentas, capacitações sobrenaturais para que nós possamos servir o próximo, servir o corpo de Cristo primeiramente. Os frutos do Espírito são características do próprio caráter de Cristo sendo formado em nós. Então Deus nos dá dons para que a gente produza frutos. Lá em Gálatas, a gente vê, olha, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas maravilhosas em que nós precisamos produzir. O espírito precisa produzir, o nosso espírito precisa produzir amor, alegria. Gente, tem gente que você chega perto dele, ele dá na rabuja o dia inteiro. A pessoa tem tudo que se possa imaginar nessa vida, mas é uma pessoa amarga. Mas tem uns que você chega naquela casinha simplesinha, uma alegria que vem do Espírito Santo maravilhosa. Então, o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são expressões de quando o crente é maduro. Que ele pega os dons, que é a sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas estranhas, e produz frutos, produz amor, produz alegria. O Espírito Santo dá para nós dons, que são ferramentas, para que nós possamos produzir frutos, que é o caráter de Cristo em nós. Os dons são recebidos, os frutos são cultivados. Produzir frutos através de Jesus indica um ramo muito bom, que não irá ser cortado. Então, gente, que nós possamos crescer espiritualmente nesse dia. Começar, decidir crescer, sair do leitinho e decidir crescer. Para isso, gente, para você saber se você está ou não no leitinho, ou já está comendo a comida sólida, nós vamos no nosso exercício de hoje, ó, eu já vou dar um spoiler aqui. No nosso exercício de hoje, nós vamos fazer um teste de maturidade, para que você consiga identificar onde você está, que nível que você está de maturidade com o Senhor, tá bom? Mas tudo bem, eu sei que desejo muita maturidade, eu desejo muito usar meus dons para produzir frutos, mas há uma questão que me deixa ainda sem chão. Qual que é? É saber lidar com o silêncio de Deus. Por isso nós vamos falar agora também sobre o silêncio de Deus. Nós falamos sobre maturidade espiritual, o leitinho, comida sólida. Agora nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Imagina que eu sou alguém que já estou maduro e de repente o Senhor Deus silencia comigo. Às vezes dependendo da forma que eu agir, eu perco a minha maturidade. Por isso é muito importante que a gente entenda o que é o silêncio de Deus. Então vamos lá? O que é o silêncio de Deus?
O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Ele não vai embora, ele não nos deixa, até porque ele prometeu na palavra dele que ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. O silêncio de Deus significa que ele está trabalhando em silêncio. Não tem pessoas que você chega e ele está ali trabalhando em silêncio? Quer dizer que ele não está lá? Está, mas ele está trabalhando em silêncio, não é? Muitas vezes ele está nos preparando, ele está nos testando, ele está ensinando a confiar além das palavras. Uma analogia que tem muita gente que faz é sobre o professor, por exemplo. O professor, no dia que ele está ensinando, ele fala, 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 não estou aqui falando, falando, falando. Mas, quando é a hora de fazer o teste, o professor, ó, silencia. Quando você está fazendo os seus exercícios lá, você não desliga o áudio e faz só você? Você silencia a voz do professor. Então, o nosso grande mestre, professor, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo, quando ele está nos testando, preparando, ele faz silêncio e ele espera que nós confiemos nele além das palavras, além daquilo que ele está falando. Amém? A fé que mais cresce é aquela que continua mesmo sem ouvir a resposta. Deus, olha, gente, veio no meu coração essa passagem de Apocalipse. Olha, Deus faz silêncio até no céu. Se Deus faz silêncio até no céu, ele não faria silêncio comigo? Apocalipse 8:1 diz assim: Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, quando Jesus estava abrindo os selos, quando ele foi abrir o 7º selo, abrindo o 7º selo, todo mundo parou. Houve silêncio antes dos anjos tocarem as trombetas. Houve silêncio antes do julgamento. Houve silêncio antes do movimento do exército de Deus. Houve silêncio reverente diante da justiça de Deus. Houve expectativa pelo que ele vai fazer. Gente, Deus não se atrasa e nem nos abandona, jamais. O silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é carregado de propósito, de um porquê. Por que que ele faz esse silêncio? Ele tem um propósito naquilo, ele não faz nada só de futilidade. Ele trabalha, às vezes, em silêncio, mas ele está trabalhando. E quando Deus faz, ele fez silêncio ali no céu, a gente viu. O céu todo ficou em êxtase, ali por meia hora. Se a gente calcular, isso dá mais ou menos 20 e poucos anos para nós. Ele fez silêncio. E quando Deus faz silêncio na nossa vida? Olha, o silêncio de Deus, ele acontece em momentos como, por exemplo, na nossa vida. Quando ele está testando a nossa fé. Lembra lá de Abraão, quando quando Abraão foi levar Isaac para sacrificar, Deus ficou em silêncio até o momento que Abraão ia imolar Isaac. Aí Deus falou. Mas enquanto Abraão estava passando pela prova, Deus estava em silêncio. Lembra dessa história? Dessa passagem maravilhosa? Quando Deus também fica em silêncio na nossa vida? Quando Ele quer que nós amadureçamos, como foi no caso de Jesus lá no deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para quê? Para que ele seja tentado. Jesus estava sendo tentado pelo diabo ali, você não ouvia a voz de Deus, Deus ficou em silêncio. Até que Jesus venceu a tentação, aí os anjos chegaram para cuidar de Jesus. Jesus precisou vencer a tentação, a gente precisa vencer a tentação, a gente precisa passar nos testes de Deus. Outra hora, quando ele está trabalhando no invisível, por exemplo, como foi o caso de Jó.
Jó, passando por aquelas provações, Deus passou 37 capítulos em silêncio. Quer dizer que Deus não estava lá? Estava sim. Então, quando Deus está em silêncio na sua vida, quer dizer que ele não está aí? Está sim. Ele pode estar te testando, ele pode estar permitindo uma provação na sua vida, ele pode estar permitindo uma tentação na sua vida, ele pode estar trabalhando em silêncio e você nem percebe o movimentar dele. Ele pode também, lembra lá do caso de Elias, lá em 1 Reis 19? Então, quando ele quer que nós ouçamos algo além de palavras, Elias estava lá querendo morrer, estava em depressão profunda e Deus estava em silêncio. Depois, quando Deus levou ele lá para o monte, trovão, tempestade. Enquanto Elias não acalmou, Deus não falou com ele. Às vezes nós estamos no turbilhão, Deus fica em silêncio. Às vezes nós estamos brigando com Deus, brigando com todo mundo, preocupados com a circunstância, olhando só para a circunstância, e Deus está caladinho olhando para a gente. Enquanto a gente não acalma, quando vem aquela brisa, aquele sibilar, leia lá para você ver depois 1 Reis 19. Só quando veio a brisa, passou terremoto, furacão, tudo quanto é. A pessoa lá naquela angústia. Então imagina Elias ali angustiado. Enquanto Elias não se acalmou, ele não ouviu a voz de Deus. Enquanto nós não nos acalmamos diante do Senhor, enquanto nós não olhamos para Jesus, enquanto a gente estiver olhando para a tempestade, a voz do Senhor não vem. Amém? Então, como que nós podemos reagir diante do silêncio de Deus? Primeiro, continue confiando. Aí vem aquela preocupação, aquele medo, você fala para você, Meir, confie, continue confiando. Fala o seu nome para você, prega para você mesmo. Continue confiando. Nossa, mas está uma tempestade. E você respira e fala para você mesmo, acalme-se, continue confiando. Você precisa confiar em Deus. Outra coisa que você pode fazer, lembre-se do que ele já falou com você. Lembra que ele já falou com você outras vezes. Lembra do que ele disse. Traga à sua memória as outras palavras que o Senhor já disse para você das outras vezes. Às vezes a gente nem deu o primeiro passo do que Deus falou para a gente fazer e a gente já quer pegar a outra instrução próxima. Faça primeiro. É igual eu falei aqui no propósito. Ó. Se você está no 1, faça um primeiro para depois você ir para o 2. Não adianta você estar no 1 e querer já fazer o 10. Faça o 1, depois faça o 2, depois faça o 3, depois faça o 4. Assim é o Senhor. Deus já falou com você, Deus já te deu orientação. Cumpre primeiro aquilo que o Senhor já te orientou, depois virão novas instruções. Amém? Você vai também orar com sinceridade, mesmo sem resposta. Eu estou orando para as paredes, eu estou olhando. Olhe para as paredes e fale para você: Deus está aqui, eu não estou falando só com parede. Coloque uma almofada para Deus sentar do seu lado. E olhe, exercite em você a presença do Senhor. Não fique esperando só sensações. Não trabalhe pelas sensações. Trabalhe pela amizade sincera com Deus, mesmo sem ter sensações, mesmo sem sentir. É o seu sacrifício racional, é a sua mente entendendo. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que é verdade real, que eu sei que é. Eu creio nisso. E outra coisa que você vai fazer é esperar com reverência, com respeito. É honrar a Deus e deixar Ele trabalhar no tempo dele, não no seu. Então você vai orar, você vai esperar e você vai confiar. Ore, espere, confie. Amém? O silêncio de Deus não é a ausência dele.
É a presença da sabedoria trabalhando. Como em Apocalipse, o céu se cala antes de grandes momentos. Então Deus se cala antes de grandes acontecimentos na sua vida. Se Deus está em silêncio agora, espere, confie e não pare de orar. Amém? Como? Agora eu tenho uma pergunta para você. Como você tem reagido ao silêncio de Deus? Com maturidade, orando, esperando, confiando? Ou como um bebê chorando e dando birra? Reclamando, querendo parar, querendo desistir, querendo chutar o pau da barraca? Como que você está reagindo? Como? Maduro ou bebê? Uma coisa eu quero falar para você e falo para mim todos os dias. Você não é o centro. Não é qualquer coisinha que você faz que vai silenciar o Senhor. Não é o seu pecado que vai silenciar o Senhor. O propósito dele é muito maior do que a sua culpa. Ah, aí a pessoa entra para o caminho da culpa. Ah, eu que fiz errado, eu que sou mal, eu que é isso, por isso que Deus não fala comigo. Como se a sua culpa fosse algo tão gigantesco perante o Senhor. Afaste-se do caminho da culpa, dê valor na palavra de Deus. Deus já falou que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você pecou, peça perdão, deixe o pecado e continue com o Senhor em liberdade. Não fica dando mais valor à culpa do que à presença poderosa do Senhor, mesmo em silêncio, não deixa de ser poderosa. Então saia desse caminho da culpa, saia desse caminho do vitimismo, saia desse caminho de achar que você é o centro do planeta. Nós não somos, gente. Eu não sou o centro do planeta e você não é o centro do planeta. E por isso nós temos que colocar e prostrar a nossa boca no pó e agradecer, porque o Criador deu o Filho dele por nós, que não somos nada. Nós que estamos aqui hoje, quando a gente piscar os olhos, nosso tempo nessa terra já passou. Que nós peguemos esse tempo de propósito agora para mergulhar na palavra do Senhor, porque 40 dias na nossa vida não é nada. 40 dias na nossa vida não é nada. São pouco mais de um mês da nossa vida, gente. E quantos anos que nós temos vivido, quantos anos que nós já temos e quantos anos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver. Então, que nós paremos de ter pena de nós mesmos, culpa de nós mesmos, vivermos nos vitimizando e nos voltarmos para o Senhor, porque buscar sensação não é adoração. Deus não nos aprova por causa de sentimentos, Deus nos aprova por causa de fé. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Eu acho essa frase sensacional. É a fé que agrada a Deus, não são nossos sentimentos. Amém? Então, que o Senhor fale tremendamente ao seu coração hoje. Que você pegue tudo que tem te desanimado, tudo que você tem olhado, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque está trabalhando. E Deus está trabalhando para o melhor da minha vida, apesar de eu não valer a pena. Quem vale a pena é Ele. Eu não vou parar de lutar, porque eu quero estar onde Jesus estiver. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, eu quero meu nome lá junto. Então eu vou batalhar, porque o céu é tomado por esforço e eu tenho a minha parte nisso. Amém? Amém? E amém? Então vamos passar para o exercício. Anime-te, cinja teus lombos e faça o exercício de todo o seu coração, porque o Senhor está te vendo. O teu esforço não é em vão, creia nisso.
Muito bem, amados. Vamos agora aos nossos exercícios. Hoje eu preparei um PDF para vocês que vai ajudá-los tremendamente, que vai ajudar a facilitar o tempo de exercício. Então, eu vou deixar o PDF na descrição do vídeo, vou deixar os escritos na descrição do vídeo e o PDF com o que tem na descrição do vídeo, eu vou deixar também na comunidade. Então, olhem a descrição do vídeo e você que quiser copiar, quiser imprimir, pega o PDF na comunidade, chega lá, peça o PDF, as meninas vão disponibilizar para você, amém? E também vai ter tudo que está escrito no PDF, vai estar aí na descrição do vídeo. Então, gente, força, coragem, fé, determinação. Não vamos deixar o diabo nos parar. Não vamos deixar o diabo nos desanimar. Nós somos exército do Deus vivo e nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença do Senhor junto conosco e Deus nos levantou, eu e você, para estarmos juntos, em união, em unidade, nos fortalecendo uns aos outros. Vamos lá? Então, o dia de hoje é dia 14, dia 22/4/2025. O tema de hoje: Deus é real, a despeito de como você se sente. Amém? Então, anota aí o tema: Deus é real, a despeito de como você se sente. Lembrando que você pode dar pausa às vezes que você quiser, depois se você continua. Se quiser voltar para você ouvir de novo, pode voltar quantas vezes você quiser, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai entrar em contato com você no nosso nome e falar que você tem que pagar alguma coisa. Se alguém fizer isso, você pode desligar o telefone porque é mentira, tá bom? Versículo-chave, Hebreus 13:5. Então, lembrando que eu pego o versículo inteiro da minha Bíblia. No livro ali está só a parte que o autor acha pertinente. No meu caso, eu gosto de pegar o versículo inteiro para ver mais o contexto. Então, eu gosto assim. Você fica à vontade para fazer dessa forma que eu fiz ou da forma que está no livro, tá bem? O versículo Hebreus 13:5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então, vocês vão meditar nesse versículo hoje e o decreto nosso de hoje, vocês meditem no versículo e decretam assim. Anotem o decreto de hoje. Deus nunca me deixou só e nem me abandonou. Ponto. Por isso declaro aqui, com coragem e determinação. Ponto. Não preciso ter medo de nada, só preciso confiar em Deus. Não preciso ter medo de nada, só preciso confiar em Deus. Amém? Vou repetir o decreto. Desculpa lá, vou repetir. Deus nunca me deixou só e nem me abandonou. Ponto. Por isso declaro aqui com coragem e determinação. Ponto. Não preciso ter medo de nada, só preciso confiar em Deus. Muito bem? Então você vai lá, medita no versículo. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Por isso, Senhor, eu decreto hoje: Deus nunca me deixou só e nunca me abandonou. Por isso, declaro aqui com o coração, com coragem e determinação: não preciso ter medo de nada, só preciso confiar em Deus. E quanto mais você for declarando, quanto mais você exercitar isso aí, mais forte, mais maduro, mais implacável, imparável, mais você vai sentir da presença do Senhor, porque você está alimentando o seu espírito. Essa é uma forma de você batalhar. Ao invés, por exemplo, o marido está lá brigando, está fazendo isso, ao invés de brigar com o marido, vai aqui.
Medita no versículo, declara, faz o decreto. Você vai ver como que o diabo perde força dentro da sua casa. O filho está dando problema, o filho está brigando, está isso, está aquilo. Ao invés de brigar com o filho, vai lá e decreta sobre a vida do filho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Medita no versículo, declara. Tá faltando dinheiro em casa, ao invés de arrancar os cabelos, ficar desesperada, vai lá, medita no versículo. Decreta sobre a sua vida, você vai ver como que Deus age na sua vida. Por que que eu falo isso, gente? Porque Deus age na minha, eu sou testemunha. Um dia eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês, já dei umas pinceladas, mas eu vou contar coisas para vocês, para que vocês entendam que você precisa reagir, não deixe o inimigo te parar. Amém? Pula uma linha, pergunta para meditar. A pergunta para meditar, eu já deixei aqui o PDF. Tudo que eu falar aqui, gente, daqui para frente vai estar no PDF para ajudar vocês, tá bom? Vai ajudar muito vocês, eu já vou explicando. Pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Então, essa é a pergunta do livro e eu deixei um PDF aqui para te ajudar no que eu vou falar aqui agora. Ó, faça isso para te ajudar a meditar e responder a questão. O que você vai fazer? Simples, simples o de hoje. Você vai fazer um lembrete. Lembra que eu gosto muito de fazer lembrete, colocar na parede, coloco no meu caderno, coloco na porta da geladeira, onde eu passo, eu gosto de colocar. Para quê? Lembrete é para me lembrar. Então, o lembrete, você pode escrever, você pode decorar do jeito que você quiser, você pode colar do jeito que você quiser. E a escrita do lembrete é assim. Eu deixei aqui no PDF um retângulo aqui, um modelinho para você ver como que você pode fazer, se você quiser fazer daquele modelo. Se não, faça do modelo que você gostar e desejar. O importante é você colocar isso aqui como lembrete. O lembrete é este. Guarde isso no coração. Ore, espere, confie. Deus pode estar em silêncio, mas ele nunca está ausente. Esse é um cartazinho que você vai fazer, está lá o modelo no PDF, tá bom? O próximo. O que vou fazer hoje? Hoje, lembrando que esse cartazinho vai te ajudar. Quando você estiver meditando naquelas palavras, você vai ter um entendimento para você responder essa primeira pergunta, tá bom? E é responder com as suas próprias palavras. Próximo, o que vou fazer hoje? Na prática, o que eu vou fazer hoje na prática? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e em PDF na comunidade um teste de maturidade cristã. Hoje você vai fazer um teste de maturidade cristã para você descobrir se você ainda está no leitinho ou se você já vai passar para alimento sólido. Esse teste de maturidade aqui, que nós estudamos aqui no dia 14, eu fiz esse teste baseado no nosso estudo do dia 14, do nosso livro Com a Vida de Propósito. Ele não está no livro. Esse teste eu elaborei para vocês, tá bom? Estou disponibilizando ele em PDF para vocês. Esse teste, ele vai trazer para você um contraste do que a gente estudou sobre o leitinho, sobre alimento sólido, sobre infantilidade, sobre maturidade espiritual, e ele é todo com base na palavra de Deus, tá bom? Então, ele é composto de 10 perguntinhas que você vai responder com X, e aí você vai descobrir se você está no leite ou na comida sólida. E eu peço a vocês que vocês respondam com muita sinceridade, gente, a cada pergunta, para que você no final tenha o diagnóstico. E no final aqui eu deixo como que você vai avaliar para você saber o seu diagnóstico. Basta você ler o que está escrito aí, tá bom? E eu deixo no final um versículo para meditar. Sempre que surgir dúvida na sua cabeça. Por quê? Porque a dúvida
Ela é uma seta inflamada do maligno. E você vai apagar essa seta com a palavra de Deus, com o escudo da fé, não é verdade? Então, deixa aqui o versículo, ó. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Pedro, nossa, mas hoje eu não tô nem soltando a voz. Segunda Pedro 3,18, amém? Então, tá aqui o teste de maturidade para vocês, que vai estar lá disponível em PDF e na descrição do vídeo. Em PDF na comunidade. Estou frisando bastante para vocês não perderem, tá bom? O nosso tempo de oração, nosso tempo de gratidão, nosso tempo de adoração, ele é um complemento um do outro. Então, vocês vão fazer eles juntos agora. O tempo que é o pedido de oração, que é o agradecimento. No final, a gente tem um tempo de adoração. Esse exercício que eu vou passar agora, ele engloba esses três, tá bom? E eu vou deixar também o PDF, tá tudo no mesmo PDF. Tudo isso que eu tô falando, tá num PDF só. Com dons e frutos espirituais. Você hoje vai pedir por dons e por frutos, de acordo com o que a palavra diz. Você vai agradecer, você vai identificar os dons que Deus já te deu e você vai adorar o Senhor. Que jeito? Olha o passo a passo. Ó, enquanto os dons do Espírito são capacitações sobrenaturais para servir o próximo, os frutos do Espírito são características do próprio caráter de Cristo que está sendo formado em nós. Hoje você vai orar a palavra de Deus. Então você vai ler com atenção. Eu deixei aqui para você, ó, os 9 dons do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 12, 8, 10. E deixei para vocês aqui, tá tudo no PDF, os frutos que está lá em Gálatas, tá bom? Gálatas 5, do 22 ao 23. E você vai fazer o quê? Nos dons, você vai pedir que Deus abençoe você e sua família com dons espirituais. Os dons, eles manifestam o poder de Deus e eles são ferramentas para ajudar você e a sua família a expandir o reino de Deus. E você vai pedir também que você e sua família estejam cada dia mais unidos com Cristo e produzam frutos maravilhosos, saborosos para o Senhor. Então você recebe dons, você vai pedir por dons e vai pedir para que você use os seus dons produzindo frutos. Amém? E lá nos frutos, você vai orar pedindo a Deus que cada dia você e sua família sejam ainda mais alicerçados em Cristo e possam manifestar os frutos de acordo com os dons que vocês receberam. Então, vocês vão pedir que a cada dia o seu caráter, o caráter da sua família, eles sejam mais e mais parecidos com Jesus Cristo, para que você e sua casa sejam sal e luz, não só sendo abençoados, mas abençoando por onde vocês passarem, para a honra e glória do Senhor. Então, gente, os nossos dons, eles são recebidos e os frutos são cultivados. Quem anda com o Espírito começa a se parecer com Jesus de dentro para fora. Eu deixei tudo aqui copiado para vocês, os dons, os espíritos. Eu deixo aqui também um quadro que vai mostrar para nós que 3 dons são revelação, 3 dons são de poder, 3 dons são de expressão. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui do PDF, você vai ler e cada um você vai orando. Você vai lendo e orando, lendo e orando. Esse é o seu tempo de oração hoje. E aí você, depois que terminou de pedir, você vai agradecer aquilo que o Senhor já te deu. Que você já nota que você produz fruto. Você já percebeu quais são os seus dons? Agradeça ao Senhor por isso. E no final, adore Jesus pelo tempo de silêncio que Ele está fazendo com você. Às vezes você passou por tempo de silêncio. Adore Ele por isso. Se Ele está ao seu lado em silêncio, é porque Ele está trabalhando para o melhor para você. Creia nisso. Amém?
E qualquer dúvida, gente, deixe nos comentários aqui do vídeo, porque aí eu venho e respondo para você, tá bom? Vamos orar? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor abençoe esta pessoa que vai fazer esse exercício, Pai. Para que ela possa compreender os dons, os talentos que o Senhor tem dado para ela. Para que ela possa pegar esses dons, esses talentos, Senhor, e usar como ferramentas para produzir frutos maravilhosos, saborosos. Eu não peço só por ela, eu peço por ela e para a família, a casa dela, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, esse propósito que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tens a liberdade, Senhor. Seja adorado, seja glorificado na nossa vida. Senhor, que o tempo de oração, de adoração dos meus irmãos, seja um tempo da tua presença. Seja um tempo, Senhor, do toque do Senhor. Seja tempo de instrução. Seja tempo de direção. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão fortes, Senhor, ajuda eles voarem como águias. Aqueles, Senhor, que estão desanimados, ajuda eles cingirem os lombos e se fortalecerem. Senhor, aqueles que caíram e que pararam, ajuda eles a se levantarem, Pai, e continuarem. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, que nenhum dos teus filhos fique parado, mas que todos completem, Senhor, esses 42 dias. Eu peço para a honra e para a glória do nome do Senhor, que o inimigo não tenha vitória em nenhum dos filhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. É o Senhor que está fazendo essa obra. São as ovelhas do Senhor. E nós estamos aqui, Pai, cobrindo cada um deles. Nós cobrimos com o sangue do Senhor Jesus. Nós clamamos para que o Senhor acampe os seus anjos em volta deles, Pai. Os fortaleça nessa caminhada. Senhor, que esse exercício, que cada exercício, colocado aqui, cada exercício, Pai, seja um exercício de maturidade. Seja um exercício de maturidade. Que não sejamos mais crianças birrentas e choronas, mas que nós sejamos maduros diante de Ti. Que nós oremos, confiemos e esperemos o tempo e a vontade do Senhor, porque são perfeitos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a presença do Espírito Santo sejam radiantes e triunfantes na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.